Olá, minha gente! Este é o terceiro episódio da série Das Profecias de Exclusão ao Protagonismo Social e o que a escola tem a ver com isso. Uma história pessoal que destaca como a educação tem o poder de despertar uma consciência crítica nas classes marginalizadas. Hoje eu contarei, dentre outras coisas, da minha sofrida história como vendedor ambulante de máquina fotográfica. Também do meu primeiro emprego como porteiro do Ministério da Justiça aqui em Brasília, da minha ascensão funcional meteórica, de como eu me tornei professor e diretor naquela mesma escola onde eu estudei, do meu primeiro livro publicado e de quando eu fui estudar em Barcelona, de quando eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado. Você vem comigo? Eu gostaria muito. Bati o desespero. Eu li um anúncio no dia seguinte em uma parada de ônibus que dizia precisar de vendedores para um produto inovador no mercado. Arranquei o anúncio e sem nenhuma experiência em vendas, em nada, para lá eu fui. A pequena, insalubre sala apinhada de gente desempregada como eu. 2 horas de treinamento para mostrar-nos o produto a ser vendido. Uma tal de máquina Love. A dita coisa era uma mini máquina fotográfica descartável, com a qual a pessoa tirava a foto e levava a própria máquina para a revelação. Bem, jovens de hoje não têm a mínima ideia do que eu estou falando, mas garanto-lhes que houve uma época em que havia máquinas projetadas apenas para fotografar. E para que a gente pudesse ver as fotos que a gente tinha fotografado, tinha que levar o rolo de filme. Isso, filme. Filme era uma coisa que vinha em forma de carretel dentro de uma cápsula de metal. Então tínhamos que levar essa bobina para um lugar chamado laboratório. Aprendam, isso é história. Então, depois de alguns dias, voltávamos para pegar as fotos reveladas, que era um processo semelhante às impressões de hoje. Juro, moçada, juro. Só que essa novidade que tínhamos em mãos era do tipo 2 em 1, máquina e filme. Então, cada um de nós, agora vendedores, pegou uma sacola enorme com dezenas e dezenas dessa tal coisa e nos foi dito que tínhamos uma cota mínima para vendermos, para termos direito à comissão, pois não havia salário. Era golpe. Lembro-me como hoje. Eram 8 da manhã, bem longe de casa, quando fui a essa loja, me deram um saco imenso, coloquei esse saco nas minhas costas e saí caminhando de rua em rua. 8 da manhã. Deu 5 horas da tarde e nenhuma maquininha vendida. Eu tremia de fome. Não tinha comido nada até aquela hora. Em uma determinada residência, uma moça ficou com tanta compaixão que me ofereceu um prato de comida. Comi como gente grande, sem qualquer cerimônia. Nem me importei para o fato de ela sequer pedir para conhecer as minhas máquinas Love. Chegou o final do dia, os pés moídos, ombros ardidos, tristeza sem fim a enlevar a alma. Levei de volta as famigeradas máquinas Love para nunca mais. Elas não foram nada Love para mim. Quando fiz 20 anos, a época era 1984. Fiz um concurso público para agente de portaria, porteiro de um ministério, Ministério da Justiça, que exigia apenas o primeiro grau. Como você percebe, eu continuava desacreditando em mim. Nesse mesmo ano, retomei a faculdade de artes, pois já tinha condições de pagá-la com o salário de servidor público, porteiro do ministério. O sonho estava sendo, mais uma vez, desengavetado. No ano seguinte, em um concurso interno do órgão,
passei a ocupar a função de datilógrafo. Jovem que eventualmente me assiste agora, preciso também explicar-lhe. Datilógrafo não é nenhum palavrão, não é nenhum xingamento. Datilógrafo era a função da pessoa que operava uma máquina de escrever, que era um trambolho que depois foi substituído pelo computador. Voltemos. Passaram-se mais 6 meses, mais ou menos, passei em outro concurso interno. E eu era agora agente administrativo, cargo para o qual se precisava ter o ensino de 2º grau. Mais ou menos mais um ano passou e eu fui nomeado chefe de uma seção. A minha ascensão funcional foi muito rápida, o que significava dizer que as seleções internas revelavam as minhas capacidades. Mas o meu sonho era outro e estava ainda por vir. Eu queria ser professor. Em 1987, terminei a licenciatura em artes. E 2 anos depois, em 1989, com 25 anos de idade, passei no concurso para professor da rede pública do Distrito Federal, sendo lotado em uma escola do campo, nos arredores da cidade do Gama. O salário seria bem inferior ao que eu ganhava no ministério. E além disso, eu teria que pegar 2 ônibus e andar mais um longo trecho em estrada de chão para chegar até a escola. Então pedi exoneração imediata do conforto do gabinete. Eu estava começando a ver o sonho a se consolidar. Era o início da minha grande e definitiva paixão, o ato de educar. Eu estava começando a devolver para a sociedade, com um orgulho que não cabia no meu peito, o que a escola pública, nas pessoas do Falcão, da Inês, da Emília e de outros professores e professoras maravilhosos, me permitiram ser. Eu estava me tornando um professor. Mas eu não queria ser um professor de artes. Eu queria ser um professor de sonhos. Hoje, muitos ex-alunos daquela época frequentemente se reportam a mim nas redes sociais. No início de 1992, escrevi um livro de práticas pedagógicas a partir dos jogos teatrais que eu desenvolvia na escola. Peguei listas telefônicas. Jovens que me assistem, me perdoem, mas eu não sei como explicar o que eram as listas telefônicas. Tenham paciência. Peguei as listas telefônicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, copiei os endereços, um a um, das principais editoras e mandei fotocópias do original para análise. Dezenas de respostas negativas, algumas escusas mais simpáticas, outras promessas para amanhãs bem distantes, preencheram os meus 2 anos seguintes. Mas eu não desisti. Até que em 1995, aos 31 anos de idade, eu fui convidado a fazer parte do time de autores da Papyrus, uma conceituadíssima editora da área acadêmica sediada em Campinas, cujos livros me serviram de base na minha graduação. Meu livro era intitulado Essa Você Aprende Brincando. Foi um sucesso imediato. E no mesmo ano recebi meu primeiro pagamento de direito autoral. Eu já era um autor e ganhava para ser um autor. Foi uma festa digna do tamanho daquela conquista. Com o dinheiro eu fui para Barcelona, Espanha, estudar espanhol por 3 meses. E lá eu contemplava as Ramblas, a igreja da Sagrada Família de Antônio Gaudí, e admirado eu dizia a mim mesmo, olha só, onde aquele menino pobre, preto, silenciado, invisibilizado chegou. Minha gratidão pela escola pública só se tornava mais e mais pujante. Meu compromisso com a educação crítica se consolidava na mesma proporção. Fiquei nessa escola por 3 anos, quando em um processo de remanejamento, fui parar na minha amada escola. A escola da minha vida, a escola que me fez gente, a escola que me ensinou a colocar amor e compromisso em cada ato educativo que eu fazia. Bem, as voltas que o mundo dá.
ou o eterno retorno de todas as coisas, como prefere o meu amado filósofo alemão Nietzsche. Me recolocaram no início da década de 1990 nessa escola, onde tudo começou, dessa vez como professor. Aprendi com o velho Nietzsche em A Gaia Ciência, em Assim Falou Zaratustra, em Além do Bem e do Mal, que é, aspas, a eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez. Como aponta Ricardo Reis, heterônimo do poeta português Fernando Pessoa, eu colocava tudo o que eu era naquilo que eu fazia. Ricardo Reis diz, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eu havia chegado ao momento de retribuição. De começar a retribuição. Com orgulho que não cabia no meu peito, de novo me tornei companheiro de trabalho de ex-professores meus. Eu me inspirava no mundo de vivências que tive naquele espaço quando era aluno. E nas oportunidades que aquela escola e seus professores e professoras possibilitaram para o rompimento da bolha das exclusões que me circundavam. Criei um grupo de teatro na escola, agora como professor. E sei que ajudei estudantes a perceberem mais sentido na escola. Não demorei e montei a peça Morte e Vida Severina. Escolhi um menino, tímido, negro, pobre e com dificuldade de expressão oral para o papel do Severino, o Valdeci. De professor me tornei diretor da escola. E logo chega a minha vez também de sair de cena. Em 1998, obtive licença para cursar o mestrado em educação naquela mesma Universidade de Brasília, acerca da qual as vozes me diziam que eu não teria competência para chegar lá, porque eu era um estudante pobre. Enquanto eu cursava o mestrado, publiquei vários livros, vieram muitos prêmios literários, contratos editoriais, palestras Brasil afora e também no exterior, homenagens, títulos honoríficos, traduções de livros meus e etc. No ano de 2000, já com o mestrado, fui professor de ex-professores meus em cursos de especialização. Um dia, lá do fundo da sala estava um ex-professor, agora meu aluno. Era um que, costumeiramente, quando dizíamos que não havíamos entendido a lição, aliás, professor bom é aquele que ensina a lição. Lição do latim legere, que significa ato de ler. Lição para a vida, nem pensar. Pois bem, ele a repetia fielmente, em volume mais alto, como se o nosso problema fosse surdez. Sim, porque o aluno que não aprende a lição tem problema. O eterno retorno de todas as coisas. A ampulheta da existência sempre virada outra vez. Lá pelas tantas, ele levanta a mão e diz que não havia entendido um determinado conceito. Era uma aula de didática. O meu lado vingativo, excitado, querendo vir à tona. Mas eu tornei a explicar de diversas formas até que ele entendera. E ao final da aula, até me pagou um café. Com o mestrado concluído, retornei à sala de aula em outra escola pública, igualmente situada em área de vulnerabilidade social, com um desejo imenso de continuar a amorosa paixão que fora fruto da minha escolha há tantos anos. Ali naquela escola. Por 3 anos, desenvolvi um premiado projeto de valorização da autoestima estudantil. Essa matéria eu sabia de cor. Pois bem, findados os 3 anos, voltei à Universidade de Brasília para, desta vez, cursar um doutorado em psicologia. E, após concluí-lo em 2007, decidi dedicar-me à formação de professores em níveis de graduações e pós-graduações, no desejo imenso que pudessem dar prosseguimento às semeaduras dos sonhos libertadores das crianças e jovens de gerações vindouras. Estive lá, trabalhei por 7 anos em cursos superiores e voltei novamente. Fiz o feliz caminho de volta para a rede pública, para atuar dessa vez na formação continuada de professores. Adicionalmente,
proferi centenas de palestras dentro e fora do Brasil. Em 2014, na mesma UNB, eu fiz pós-doutorado em educação. Tive todos os prognósticos de fracasso na vida. Mas professores e professoras que me ensinaram a perceber sentidos em coisas que eu fazia na escola me salvaram. E aí que eu me pergunto, o que é a escola? Para que serve a escola? Para que serve o professor? Para que se ensina? Porque para mim são perguntas essenciais para a busca de sentido, para o que fazemos na escola, já que vamos à escola todos os dias. Olá, minha gente. Este foi o terceiro episódio da série autobiográfica Das Profecias de Exclusão ao Protagonismo Social e o que a escola tem a ver com isso. Se a minha mensagem tocou o seu coração, eu peço que a compartilhe nas suas redes sociais, na escola e, enfim, quem se interesse por uma escola pública, laica, transformadora e de qualidade social. Nós nos encontraremos no próximo e último episódio. Enquanto isso, por favor, descubra mais sobre mim, sobre o meu trabalho, minhas palestras, meus livros, no meu website simãodemiranda.com.br e siga-me no Instagram, @Simão de Miranda. O meu abraço chegou aí até você?